falar sobre um assunto muito importante aqui no processo de restauração. E eu creio que vai trazer muitos esclarecimentos para vocês. Espero que o Espírito Santo ministre o coração de vocês. E eu tenho certeza que um caminho vai ser trilhado para essa crise, para essa dificuldade que vocês estão vivendo, tá bom? Vamos lá, o tema é Mulheres Feridas Destroem o Casamento, entendendo os traumas femininos e como se tornar uma esposa restaurada. Então, muitas já entenderam que o processo começa em vocês. Quem não entendeu ainda, vai entender hoje, né? Então, vamos lá. Introdução. Deixa eu conseguir colocar aqui. A mulher é o coração do lar, né? A mulher, nós temos uma sensibilidade diferenciada. A mulher é o coração do lar. Quando você está ferida, todo o ambiente se contamina. E vocês podem comentar aí no chat se é verdade o que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Quando a gente está mal, a casa toda fica mal. Vocês já perceberam isso? Quando você tem feridas não tratadas, você começa a ter comportamentos autodestrutivos no seu casamento. Você começa a ficar uma mulher complicada. E os homens já têm os problemas deles. Para eles lidarem com uma mulher complicada é muito difícil. Isso vai minando a força do casamento. Então, hoje, vocês olham, a grande maioria, mas nem todas, algumas já abriram os olhos, vocês olham para o problema hoje, como o problema está hoje, mas vocês sabem que ele teve uma causa, uma raiz, que casamentos não terminam do nada, não é verdade? Isso aí, Marilene, confirmando, né, que a gente é atormentada, a gente atormenta todo mundo. E o homem também, aí se você vai falar assim, Ellen, o homem também. Eu estou falando um pouco de nós, depois eu vou falar deles, ok? Então vamos reconhecer a nossa parte, o nosso erro, as nossas dificuldades. A gente consegue mudar o ambiente, vocês sabem disso. Se você levanta feliz, se você ajeita a casa, se você cria um ambiente gostoso, todo mundo sente. Mas se você está atormentada, você atormenta todo mundo, né? Isso, Tati, exatamente. Meus meninos falam quando eu tô nervosa, assim, eles ficam sem rumo, eles falam, mãe, mas você tá nervosa? Todo mundo, meu marido tem o hábito até de jogar a culpa para mim. Ele fala assim, você fica nervosa, eu também fico nervoso. Aí eu fico assim, ai meu Deus, realmente é uma só carne, né? Só pode, porque misericórdia. Então, eu queria que vocês pensassem nisso. E quais são os sintomas de uma mulher ferida? Vê se vocês concordam aí. Ela quer ter um controle excessivo das coisas, tudo tem que ser do jeito dela. Pensa comigo. Ela é ciumenta, ela é insegura, ela desconfia de tudo. Não estou dizendo vocês, em alguns momentos, que já passaram por algumas coisas que levaram vocês a ter insegurança. Mas vamos lembrar do antes, né? Confirma para mim se está ok aqui, se eu estou falando é verdade. Isso, rejeição constante, falta de interesse na intimidade, não é porque não gosta, é porque está com o emocional abalado. E aí vocês começam a ficar desinteressados, a cabeça de vocês está em outro lugar. Vocês sabiam que os homens pensam mais em sexo do que as mulheres? Eles gastam mais tempo pensando nisso. Você já parou para pensar? Você já fez uma análise se em algum momento do dia você pensou nisso? Se você já parou para pensar em um momento assim, você e seu marido, relembrar alguma cena de vocês dois, ou pensar numa cena futura, me responde aí se vocês já conseguiram tirar um tempinho do dia, vamos supor quando vocês estavam com o marido. Não vou falar agora. Vocês conseguiam fazer esse exercício? Conta para mim se vocês conseguiam fazer esse exercício, de lembrar de um momento gostoso, ou de projetar um momento para depois. Fica uma mulher de palavras duras e atitudes defensivas. Uma mulher parecendo um porco-espinho, tá?
Muitas vezes também porque eles estão. Não estou trazendo que nós somos a pior criatura do universo. Me entendam, coloquem amor em minhas palavras. Estou dizendo das nossas dores e dificuldades. E tem momentos da vida que a gente fica muito assim. E causas comuns das nossas feridas femininas: abandono ou rejeição pelo pai. Quem aí teve um pai ausente, foi abandonada pelo pai, não teve um pai presente? Coloca no chat para mim, escreve lá para mim. Isso marcou a sua vida, pode ter certeza, tá? A presença paterna é muito importante. Várias traições ou rejeições anteriores, antes desse casamento, às vezes no namoro, num outro relacionamento que você teve, você foi traída ou rejeitada. Isso te marcou profundamente, não é verdade? Então, vamos continuar para a gente se entender. Vamos conhecer um pouquinho mais da gente? Abusos emocionais, físicos ou sexuais. Gente, quantas mulheres eu pego de cada 10? Eu pego 8 que passaram por abusos sexuais. Físicos e emocionais nem conta, porque eu tive mulher que foi espancada pelos pais, pelos próprios pais. Emocionalmente, né? Acho que não dá nem para citar, né? Quantas mulheres feridas nesse critério, né? E extraída em outro relacionamento, ó, abuso, né? Críticas constantes sobre a aparência ou valor, né? Ou tristeza, olha, abuso pelo pai. Gente, abuso por qualquer pessoa que seja, mas pelo pai ainda é algo mais terrível, é a sua figura de confiança, né? Então, eu queria que vocês analisassem isso. E crítica, gente, quem viveu críticas durante a vida sobre a sua aparência, sobre o seu valor, dizendo, você não presta, você não vale nada, você é feia, você é burra. Coisas desse tipo que você foi ouvindo durante a vida. É muito triste, gente. Isso causa feridas tremendas, né? Muitas dores, muitas feridas. E aí, qual que é o efeito disso no seu casamento? Vamos lá? Relação baseada em cobrança. Isso é projetado tudo no seu casamento, né? Olha que triste, né, amada? Muito triste. A mãe humilhava, ofendia. Quantas mães sem sabedoria? Todas nós também erramos, né? Nós não somos mães perfeitas, mas a gente tem que tirar isso. Quando a gente erra, fala alguma coisa, que assim a gente se arrependa logo, né? E peça perdão aos nossos filhos. A gente erra sim, nós não somos perfeitas, mas as nossas mães às vezes nem reconheceram que erraram, né? Ah lá, abusada aos 6 anos, abandonada dentro da família, abandonada pelo pai da filha, traída no casamento. Olha, ô Jesus, vai encerrar em nome de Jesus. Minha mãe também nos humilhava, agredia muito, além de nos deixar passar fome. Que tristeza, gente, isso tudo. Vocês são uma construção, vocês estão focadas no problema atual. Hoje, vocês estão focadas no hoje. Ah, hoje eu tô assim, tô assado. Mas vocês são uma construção da vida, isso tudo construiu a mulher que vocês são. Entendeu? Então, eu quero que vocês parem um pouquinho hoje para refletir. Então, qual que é o efeito disso no casamento? Presta atenção se vocês passaram a refletir isso no meu casamento. Minha mãe era bem rude, hoje em dia não é, graças a Deus. Aleluia. Repara aqui para mim, ó, o efeito do casamento. Relação baseada em cobrança, não em amor. Começa aquela mulher que só cobra. Desvaloriza o marido. Lembra de quando ele estava dentro de casa, para quem o marido já saiu. Se você era daquele tipo de mulher que dava uma boa pisada nele. Presta atenção, falava coisas duras. Eu já disse coisas duríssimas pro meu marido, gente. Eu tenho que admitir que no passado eu já disse coisas muito duras para ele. Inclusive, eu encontrei um caderninho que eu fiz umas orações e eu vou compartilhar com vocês. Eu achei meu caderninho de oração de 2020 e eu vou compartilhar com vocês. Muita coisa horrível. Pois é, competição no lugar de parceria, tá? Começa a ser a mulher Carlão, quer tomar o lugar masculino. Desequilíbrio emocional constante, você tá sempre instável. Eu atendi uma amada ontem, da mentoria 15, já dessa turma, que ela
ela foi me contando, e tudo que ela me contava, eu percebi que qualquer coisa ela emburra. Ela emburra à toa, daquelas mulheres que fecha a cara, e isso é terrível, terrível. Desequilíbrio emocional constante era a minha marca, misericórdia. Isso, gente, brigona, sabe? Mas isso é o quê? Por causa de tudo que vocês eram antes. E aí vocês se formaram essa mulher. E aí entraram para o casamento despreparadas. Alguém deu aula para vocês sobre isso? Vocês tiveram aula sobre isso antes de casar? Alguém sentou com vocês e explicou para vocês essas coisas? Não, né, amada? Não, alguém tinha que parar e explicar. Vamos dar o exemplo bíblico aqui de Mical? Mical era a filha de Saul, esposa de Davi, tinha feridas por rejeições e perdas. Ela zombou de Davi e foi estéril emocionalmente. Uma mulher ferida pode impedir o mover de Deus no seu lar. Pensa bem. Quem não conhece a história de Mical, eu quero que vocês leiam hoje à noite, tira um tempinho. Quando a gente vai numa história da Bíblia para entender melhor, a nossa mente abre muito e aquilo reflete um aprendizado, porque a palavra é viva e eficaz. E Mical foi uma mulher muito ferida, ela não conseguiu ver o marido, isso, não conseguiu ver o marido dela ali feliz por causa do que ele estava vivendo. E aí, muitas de nós já fomos assim. E nisso, ela foi privada, né, de ter filhos e foi estéril emocionalmente, com a mulher magoada, com a mulher ferida. E o mover de Deus não aconteceu no lar dela. Muitas vezes a gente impede o mover de Deus na nossa casa, tá? Então, vamos continuar aqui para a gente fazer a nossa ideia. Eu sei que Deus está falando com muitas de vocês aí. Como iniciar a cura? Primeira coisa que nós estamos fazendo hoje, reconhecer que há feridas. Pegar cada uma delas e olhar, dói olhar para elas, gente, dói, não dói? Tem hora que algumas de vocês já conseguem olhar, mas outras não gostam nem de olhar. É aquele quartinho escuro que você não gosta nem de ver. Parar de culpar esse marido por tudo, né? Muitas vezes, quem ainda está com o marido em casa, ou mesmo ele longe, ainda acha que muitas vezes só ele teve culpa. Buscar sua cura interior com Deus, com apoio terapêutico. As meninas que fazem a mentoria, terapia, gente, elas têm avanços que eu fico chocada. A mulher que eu conheci no primeiro dia não é a mulher que eu converso hoje. São mulheres completamente diferentes. Então, é uma jornada, é uma caminhada, tá? Liberar perdão àqueles que te feriram. Gente, muitas vezes a gente acha que já liberou para todo mundo, mas vocês já pararam para pensar que às vezes tem duas pessoas que vocês não liberaram perdão ainda? Não vou falar do resto porque eu não sei. Eu vou citar duas pessoas que eu tenho quase certeza que muitas de vocês não liberaram perdão para vocês mesmas e para Deus. Quantas de vocês? Isso. Quantas de vocês não se perdoam e não perdoam Deus? Estão brigadas com Deus no fundo, estão meio brigadas com Ele. E com vocês? E com vocês mesmas? Será que vocês se perdoam pelas coisas que vocês já fizeram? Se reconectar com a sua identidade em Cristo, mas para você se reconectar com ela, isso, você precisa entender qual a sua identidade. Sua identidade é Gênesis 1:26. Você vai escrever isso num papel. Escreve aí para mim, digita para mim aí, Flavinha, Gênesis 1:26. Sou imagem e semelhança de Deus. Quem é você? Você não é mãe, não é esposa, você não é profissional, você não é nada antes de ser isso. A primeira coisa que você é imagem e semelhança do Senhor, filha amada do Pai. Na hora que você colocar isso, começar a entronizar isso na sua cabeça, falar todo dia, você vai começar a entender quem você é. Amém? Obrigada, Flavinha. Então, vamos lá. E nós vamos continuar nossa jornada de o que não fazer.
O que não fazer, gente? Não tentar mudar o marido para tapar suas feridas. Não vai adiantar nada você achar que ele mudando você vai ficar curada. Descobri que até conseguia perdoar, que eu achei que me feriu, mas não me perdoava. Seríssimo isso, amada, seríssimo. A gente vai só para frente, não para dentro. Tá na hora de ir para dentro. O que não fazer? Será que se o seu marido mudasse, fosse tudo que você imagina, será que você seria completamente feliz? Será? Fica uma pergunta, tá? Magoada com Deus, acontece demais, gente. Nós não podemos ser hipócritas, nós temos que ser realistas. Eu já tive sérias brigas com Deus. Já tive, sou falha e pecadora. Então, tentar mudar o seu marido não vai resolver o seu problema. Não manipular com emoções ou silêncio, né? Ficar fazendo ameaças. Eu vou morrer, eu vou sumir, eu vou isso, eu vou aquilo, né? Isso, já se fez essa pergunta? Glória a Deus. Sempre vai faltar alguma coisa. E quem preenche essa coisa? Quem é que preenche essa coisa que está sempre faltando? Vamos analisar? Não se isolar ou guardar tudo para si e não viver na autopiedade. Eu tinha um hábito antes de culpar minha mãe, mas descobri que ela era uma mulher sem Deus. Exatamente. Perdoa e libera, tá? Perdoa e libera. Nem toda mulher se isola, nós temos o hábito até de conviver e ter boas amizades. Eu sempre tive, né? Onde eu podia me abrir, falar. Mas tem mulher fechada, eu já peguei na mentoria, no raio-x, mulheres extremamente fechadas. Para eu arrancar delas uma história, eu tinha que quase espremer essa mulher, tá? Tem mulheres que me detalham tudo, tem hora que eu tenho até que mandar ela agilizar, que ela, de tanto que ela é detalhista. Mas tem algumas que eu preciso espremer e não viver na autopiedade. Você não é pobre coitada, sair do vitimismo, sofrer, todo mundo sofre, até Jesus sofreu, e ele sofreu muito mais do que nós, gente. Muito mais. Sofrer, todo mundo sofre. Então, Célia, precisa desabafar e dar uma derramada nisso, tá? Precisa derramar isso aí, viu? Tem mulher, se você é a mulher fechada, não é um caminho. O caminho de cura para a mulher. Desenvolver intimidade com Deus, né? Intimidade, a gente não é só ir na igreja, né? Vamos combinar. Intimidade com Deus é ter ele como seu amigo, né? Aquele que você consegue rasgar seu coração e falar exatamente, eu tô com raiva do Senhor, eu tô brava com você. Chamei de você também, ele é seu pai, né? Não é falta de respeito, entendeu? Pois é, guardar não vale a pena. Cultivar seu amor próprio, saudável, você começar a se cuidar. Gente, isso diz muito sobre como nós estamos, sabe? Muito, muito mesmo. Terapia, mentoria, discipulado, ter alguém que te ensine o caminho. Eu trilhei um caminho, mas eu sempre fui ajudada. Sempre, inclusive, eu fiz mentoria, gente. Eu fiz mentoria durante a restauração do meu casamento, tá? Então, eu acho assim, a gente não nasceu sabendo. Valorizar o presente e deixar o passado no passado. Tem mulher que vive de museu, é quase um museu, só sabe falar o que aconteceu no passado. Então, assim, fica arrancando as coisas do fundo do baú. Mulher tem. Gente, pelo amor de Deus, que o Espírito Santo fale ao coração de vocês nessa noite. Em nome de Jesus, eu estou pedindo ao Senhor, né, que fale ao coração de vocês, tá? Palavra de esperança para nós, para a gente começar a trazer à memória o que nos dá esperança. Olha só, em Salmo 147:3 diz assim: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Gente, ele só quer um coração quebrantado. Então, amada, está precisando entender algumas coisas. Ele só precisa do seu coração quebrantado para ele te ajudar a sair desse buraco. Ele restaura a mulher por dentro para restaurar o casamento por fora. Entendam isso. Nós vamos conversar no final, tá? Vou deixar vocês falarem, tá bom?
Então, presta atenção. Ele cura os de coração quebrantado. Então, o que que ele quer, gente? Um coração quebrantado, um coração contrito, ele não despreza. Vocês precisam se quebrantar mais. E eu tenho uma atividade para vocês. Vocês vão escrever hoje, vou colocar lá no grupo, tá? Quais comportamentos seus podem estar ligados às feridas? Deixa eu arrumar aqui. As feridas do passado, tá? Vocês vão anotar esses comportamentos que vocês conseguem perceber que estão ligadas a essas feridas. Então, por exemplo, eu grito porque minha mãe gritava muito comigo, exemplo. Eu sou muito desconfiada porque eu já fui traída. Você vai fazer esses vínculos, e vai pedir ao Espírito Santo que revele a raiz para você. Tem coisas que você nem tem a resposta, mas o Senhor vai te dar. Você vai orar em cima desse papel, vai traçar um plano, vai falar o que, que eu posso fazer para melhorar isso na minha vida, tá? E aí eu queria dizer para você que a mulher ferida se torna uma esposa tóxica. E mais a mulher curada se torna uma edificação viva. E a esposa tóxica, ela vai afastando esse marido aos poucos. Ele vai se sentindo mal dentro de casa, ele não se sente bem, é um ambiente ruim. E ele vai se afastando, porque ele quer essa estabilidade. Ou ele, mas ele nunca me deu estabilidade, mas às vezes você escolheu mal. E se você escolher mal, você vai ter que fazer mais um pouquinho para ajudar ele a fazer certo. Entendeu? Uma hora eu vou falar das escolhas. E aí você vai refletir sobre isso para você melhorar. O seu lar será reflexo da sua cura, seja instrumento de vida e não de destruição. Deus quer te restaurar completamente, gente, completamente. Eu fui uma mulher, gente, eu fui uma mulher que repeti padrões da minha família, né? Repeti muitas coisas. Quando eu achava horrível meu pai e minha mãe brigando, gritando, eu chorando, e acabei vivendo as mesmas coisas. Quando eu vi, eu estava igualzinha a minha mãe. Tudo que eu bati na tecla que eu não queria ser, eu comecei a ser. Então, hoje Deus tem transformado, sabe? Eu tenho buscado no Senhor, e isso Deus tem me transformado. Eu não sou a mesma mulher, tenho falhas, defeitos, mas eu sinto quanto Deus me transformou, como eu consigo ser uma mulher mais equilibrada, mais estável hoje. E eu sou muito feliz de poder levar uma palavra, né, na vida de vocês. Então, vocês, a cura de vocês, vai trazer cura sobre a família de vocês. Seja um instrumento de vida. E a vida vai fluir, assim diz na palavra, de nós fluirá rios de águas vivas, de cada, do nosso interior. E eu vou fazer uma oração, aí eu encerro a gravação e nós vamos conversar. Qualquer coisa eu faço a aula do homem outro dia, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, cada mulher que se identificou nesse processo tão simplificado, mas nós que somos mulheres, a gente se conhece, a gente sabe os nossos desafios, as nossas dificuldades, nós sabemos que o Senhor tem trabalhado em nós e quer construir uma obra linda no nosso coração e nos reconstruir por dentro, nos curar, para que assim tudo do lado de fora melhore e que a nossa vida venha edificar a nossa casa, nosso marido e o nosso lar seja restaurado. Você pode dizer assim: Senhor, me restaura e através da minha luz ilumine o meu lar e restaure minha casa, o meu cônjuge, os meus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Foi muito bom estar com vocês. Quem gostou no canal, segue, compartilha. Assista quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Vou finalizar a gravação para a gente conversar. Amém.